Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje nós iremos conversar sobre uma dúvida que a maioria dos nossos clientes estrangeiros possuem quando compram um imóvel aqui no estado da Flórida, que é se eu devo comprar o meu imóvel em nome de pessoa física ou jurídica. Então, se você tem essa dúvida, assiste esse vídeo até o fim, que nós vamos passar com detalhes os prós e contra de cada uma dessas titularidades, tá bom? Então, primeiramente, eu gostaria de fazer um legal disclosure, falar para vocês que nós somos uma imobiliária e não um escritório de advocacia, então nós não temos o direito, a gente não pode dar legal advice, que é um conselho legal. Então, todas as informações compartilhadas nesse vídeo aqui são informações públicas, principalmente tiradas do site do IRS, que é a Receita Federal Americana. Tá? Então, neste momento eu vou compartilhar a minha tela com vocês aqui para mostrar o guia que a Authentic criou para poder conversar sobre esse assunto. Opa, vamos voltar aqui. Então, nós temos aqui esse documento, e primeiro nós vamos conversar um pouquinho sobre a titularidade e o nome de pessoa jurídica, mais específico, uma LLC, que é a empresa que a maioria dos clientes abrem quando vai tomar a titularidade em nome de pessoa jurídica. Por quê? Porque a LLC é uma empresa mais simples e ela protege a responsabilidade. Então, empresa, a tradução dessa empresa é empresa com responsabilidade limitada. Alguns dos benefícios da LLC, mais uma vez, é que é uma empresa que não exige formalidade. Então, você não tem reuniões que você precisa fazer anual, formal, ata, né? E outro benefício é que você não paga dupla tributação, como a corporation, por exemplo. Tem outros tipos de empresa aqui que você paga imposto duas vezes, quando você recebe na empresa e quando você distribui o lucro para os proprietários da empresa. Então, a empresa LLC, ela tributa uma vez só. Porém, ela obriga que você pague imposto sobre o valor ganho todo ano, tá? Maravilha. Então, primeiro, aqui, vamos falar sobre esse tópico, que é a menor tributação de acordo com a distribuição de lucro. Então, se você tem uma LLC, ela só vai valer a pena se você tiver mais que um dono. E, mais especificadamente que na distribuição de lucro, se não forem casados, tá? Então, se você tem dois donos e essa empresa gerou $100 mil, você vai dividir o lucro 50-50. Assim, a tributação vai ser menor, a porcentagem vai ser menor, porque a porcentagem de $50 mil é bem menor do que em $100 mil de lucro, e assim por diante, né? Pode falar em números maiores ou números menores, mas se você conseguir distribuir o lucro entre os proprietários, cada proprietário vai pagar uma porcentagem menor de imposto, tá? Proteção do imposto de sucessão. Então, muitas pessoas têm esse medo, né? Ah, se eu morrer, né, quando deixar o meu patrimônio, como eu sou estrangeiro, vai ter uma grande taxação em cima do imóvel. Então, esse aí é o maior medo das pessoas. Então, eu vou explicar para vocês com mais detalhes sobre como que funciona isso, né? Então, basicamente, se você tem a titularidade numa LLC, ou numa empresa, o que seja, e essa empresa tem vários donos, e um dos donos falece, a porcentagem de ownership, ou a porcentagem que esse falecido possuía na empresa, vai ser taxada de 18% a 40%. Tá? Então, eu vou mostrar aqui essa tabelinha para vocês, que ela foi tirada dessa empresa Deloitte, que é uma empresa renomada que presta consultoria tributária internacional, tá? Então, eles colocam aqui na parte de baixo dessa apresentação a tabelinha, né? Que mostra qual que seria a porcentagem de 18% a 40% de taxação. Então, vamos supor
uma empresa que tem 3 donos, e aí nós temos um imóvel de 900 mil dólares. Nesse caso, um dos donos falecem. Nessa parte, né, do dono que faleceu, vamos supor que essa empresa, 33%, cada dono possui 33% da empresa. Então, seria 300 mil para cada um. O estrangeiro, ele possui 60 mil dólares de isenção, comparado com o americano, que é 12 milhões. É um pouco bem desvantajoso, assim. Mas nós já temos, então, como estrangeiro, né, os clientes, possuem 60 mil de isenção. Então, vamos supor, nesse caso, né, que a gente está conversando aqui, 300 mil dólares menos 60 daria 240. Então, nesse caso aqui, nós iríamos cair nesse bracket aqui de 32%, tá? Então, essa é a tabelinha só para você entender como que funciona, como que é mais ou menos calculado, tá? Então, esse seria o caso de pessoa jurídica, tá? E deixa eu voltar um pouco esse documento, que tem algumas informações bem legais que muitas pessoas não sabem até, né? Então, por exemplo, existem alguns países que têm tratado com os Estados Unidos que não paga esse imposto de sucessão, né? O nome de imposto de sucessão é o estate tax. E aí alguns países têm esse tratado com os Estados Unidos que não pagam, tá? Então, se vocês depois quiserem ver, coloca no Google aí essa empresa, né, e coloca State Tax nos Estados Unidos, que você vai achar com detalhe esse documento aqui, tá bom? Então, a próxima questão aqui é proteção de bens pessoais. Então, se você pegar uma LLC, já vem no nome dela, né? É uma empresa de responsabilidade limitada. Então, vamos supor, né, que eu nunca vi acontecer, assim, mas como a gente está no mundo, tudo pode acontecer, né? Aí o que acontece? Vamos supor um exemplo, você está alugando esse imóvel e acontece alguma coisa com o inquilino ou com o hóspede que está na casa. E o inquilino abre um processo contra o proprietário. O inquilino tem seguro, mas o seguro se recusou a pagar. O inquilino tem uma administradora cuidando do imóvel dele, mas o juiz não colocou a responsabilidade na administradora. E aí o juiz tomou uma decisão que o proprietário da casa deve pagar 2 milhões de dólares para esse inquilino, e o imóvel está no nome de LLC. O que aconteceria? E vamos supor que essa LLC é dona de um imóvel que vale 500 mil dólares. Nesse caso, o juiz ele poderia determinar, né, a apreensão de bens ou a venda, né, obrigatória do bem para pagar esse julgamento somente dos bens que a LLC possui, acabou, tá? Então, ele limita a responsabilidade da LLC. Então, nesse caso, a pessoa afetada, a pessoa que tem o julgamento, não pode ir atrás dos bens pessoais dessa pessoa em qualquer lugar do mundo, ou nos bens de outras empresas que essa pessoa tem, ou que essas pessoas, esses donos, têm, tá? Então, essa é a questão, a proteção dos bens pessoais da LLC. E por último aqui, o FIRPTA. Então, vou explicar para você o que é o FIRPTA. Então, aqui nos Estados Unidos, nós também temos o imposto em cima do ganho de capital. Então, se você comprar um imóvel por 200 e vender por 500, você tem um ganho de capital de 300 mil dólares, certo? Claro que aqui o governo só calcula em cima do lucro líquido. Então, se você teve custo, né? Quando você compra um imóvel aqui, tem custo de TBI americano, tem custo de cartório, né? Tem custo de financiamento. Então, esse custo é todo deduzido. E também, quando você vende o imóvel, você tem custo de comissionamento, custo cartorário também, de transferência. E esse custo também é deduzido. Então, o que sobrar, vamos supor, sobrou 250 mil dólares de ganho de capital. Então, você vai precisar pagar
o imposto em cima disso, tá? Então, e o ganho de capital, ele tem uma tabelinha, geralmente é 15%, mas ele tem uma tabelinha, que eu posso mostrar para vocês em outro momento, que, de acordo com o tamanho do ganho de capital, você vai pagar o imposto, tá? E aí, o que acontece? Quando o imóvel está em pessoa física, né, que eu vou falar mais abaixo, o governo obriga que o cartório que está intermediando a transação imobiliária segure 15% do valor da venda, tá? Segure só, não vai pagar, só vai segurar. É uma retenção. E aí o vendedor ele vai ter que entrar com um pedido junto a um contador especialista, que vai custar na faixa de uns 700 a $1.000. E aí, o que o contador faz? O contador faz a conta. É um documento oficial que o contador faz a conta. Ó, o cliente pagou X na casa, teve X de despesa, investiu X de melhorias na casa, colocou mobília, que seja, teve esse custo na venda. Deixa eu voltar aqui. E então o ganho de capital desse vendedor foi $100 mil. Então, $100 mil vai pagar 15%. E aí o contador manda isso para o governo hoje está demorando na faixa aí de 10 meses, tá? E aí o governo aprova e manda de volta para o cartório. Aí o que o cartório vai fazer? Da retenção, que foi 15% do valor da venda, o cartório vai devolver o restante, né, vai pagar, na verdade. O primeiro cartório vai pagar os 15%, né, dos $100 mil, que é no caso, no exemplo que a gente está falando, para o IRS, né, que é o governo americano, e vai devolver o restante para o vendedor. Entende? Então, só essa questão da espera, que é o FIRP. Então, se você tiver o imóvel em nome de uma LLC, tá? E essa LLC tiver no mínimo 2 proprietários, e essa LLC tiver no mínimo 1 ano de imposto de renda feito, o FIRPTA não se aplica. Tá? Então, não é simplesmente ter o imóvel em nome de LLC, precisa ter esses 3 itens. Tá? Precisa estar em nome de LLC, a LLC precisa ter pelo menos 2 donos, e a LLC precisa ter feito o imposto de renda, mesmo se não teve lucro, mas precisa ter feito o imposto de renda pelo menos uma vez, 1 ano. Tá? Então, esse é um dos benefícios que a LLC nesse formato traria, tá bom? Então, nós vamos agora falar um pouco sobre a titularidade em nome de pessoa física. A pessoa física também tem menor tributação de acordo com a distribuição de lucros. Então, o mesmo benefício que a LLC oferece. Então, por exemplo, você tem um imóvel aqui, são 2 donos. Um exemplo aqui que tem cliente nosso que são irmãos, 2 irmãos que têm o imóvel no nome de pessoa física. Eles vão também desfrutar do mesmo benefício, porque eles vão dividir o lucro. Os imóveis renderam $100 mil, 50 para um, 50 para o outro, então vai pagar menos imposto por causa que foi dividido o lucro. Então, continua o mesmo, tá? Proteção de imposto de sucessão. Então, existem alternativas. Tá? Então, muitos corretores não têm conhecimento disso, né? Por isso que a gente está fazendo esse vídeo aqui para vocês, porque a Authentic realmente leva as coisas a sério e a gente levantou todas essas informações aqui para você passar todas as informações do canal de fora. Então, assim, existe alternativas para essa questão do imposto de sucessão. Existe uma titularidade aqui que é com direito de sobrevivência. Então, você só precisa pedir para o cartório faz isso. E não tem custo adicional nenhum. O que é o direito de sobrevivência? Vamos supor, você tem um imóvel que você tomou em nome de pessoa física, e aí eu tenho um exemplo de um cliente meu, que é o pai e 3 filhos. Primeiramente, todos precisam ter 18 anos, tá? E aí eles são donos do imóvel, os 4. Ou pode ser 2, pode ser casal, pode ser irmãos.
pode ser quantos forem, pode ser parente, pode ser amigo, pode ser o que for, só precisa ser maior de 18 anos. Então, vamos supor, nós temos 4 donos, tá? Em nome de pessoa física, com direito de sobrevivência. Um falece, a parte desse um já vai automaticamente para os 3. 2 falece, a parte desses 2 já vai automaticamente para os outros 2, sem pagar nenhum imposto de sucessão, tá? Então, existem alternativas em nome de pessoa física. Então, assim, pessoas que não entendem muito, falam, ai, meu Deus, tem que comprar nome de pessoa jurídica. Precisa ser analisado, entende? Então, por isso que nós decidimos fazer esse vídeo. E aí, nós vamos aqui para o FIRPTA. Então, nesse caso de pessoa física, o FIRPTA aplica, não tem o que fazer. Se está em nome de pessoa física, o FIRPTA aplica. Existem algumas exceções que é muito incomum acontecer, que é se o imóvel for abaixo de 300 mil e os compradores pretendem morar no imóvel. Aí não se aplica, entende? Mas, na maioria das vezes, isso não acontece. Então, é isso, tá, pessoal? Espero que tenha respondido aí as suas maiores dúvidas em relação a esse tópico. Mais uma vez, todas as informações aqui, né, nós escrevemos aqui, são tiradas do site do IRS e pesquisa como empresas, né, que eu mostrei para vocês, que é essa aqui do Deloitte, tá bom? Então, fica aí a dica, tá, sobre essa pergunta que a maioria dos clientes possuem. E pode contar aí com os nossos serviços da Authentic, que a gente leva as coisas aqui super a sério, do seu lado, para poder esclarecer tudo e fazer um negócio que fique bom para vocês e que vocês tenham ciência de tudo que envolve na compra de um imóvel aqui nos Estados Unidos, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.